Olá, muito boa tarde. Você, produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. E o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco sobre as movimentações do mercado do açúcar e do etanol, no caso do mercado do açúcar lá na Bolsa de Nova York, porque hoje a gente teve uma sessão de valorização. O principal vencimento do açúcar lá em Nova York voltou a testar a operar acima do patamar de 17 cents de dólar por libra-peso. Então, para a gente entender todo esse cenário, também apontar as perspectivas aí do mercado à frente, nós conversamos com Rodrigo Martini, consultor sênior em gerenciamento de risco da StoneX. Rodrigo, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho as perspectivas do mercado e o que está acontecendo. Com certeza, prazer é nosso, Rodrigo. Bom, hoje lá na Bolsa de Nova York a gente teve uma sessão bastante positiva, né? Altas até expressivas, né? A gente voltou a ter um patamar bastante importante sendo reconquistado, né? Depois de uma valorização também na semana passada, né? O principal vencimento acima de 17 cents de dólar por libra-peso. Queria que você falasse um pouco sobre essa valorização de hoje, Rodrigo. Como é que você viu esse cenário? Ótimo, o mercado ele se encontra relativamente bastante volátil nas últimas 2 semanas praticamente, né? A gente teve uma correção do patamar de 18 cents, que foi atingido há mais ou menos 2 semanas, e desde então o mercado ele está apresentando essa volatilidade, mas num certo movimento lateral, né? Então a gente teve testes da região de 17,50 na máxima, né? E cerca de 16,50 na mínima. Então, essa sessão de ontem e de hoje, ela acaba seguindo um pouco nesse caminho, de certa forma, lateralizado, né? Na expectativa dos números de safra do Centro-Sul, né, onde quebras maiores do que as que estão estimadas atualmente poderiam vir a conduzir o mercado para patamares mais altos novamente, né? E nos números atuais que a gente está acompanhando, né, até depois eu vou compartilhar aqui os números da nossa nova estimativa para o Centro-Sul, a tendência é o mercado já ter, de certa forma, precificado essa quebra, né? Então, a gente acaba tendo esse mercado nesse momento, né, de certa forma um pouco técnico, né, onde a posição dos fundos especulativos, a posição comprada, ela é bastante grande, né, e a gente tem essas operações de compra e venda aí ao longo dos dias que vão gerando essa volatilidade interna. É importante ressaltar que ontem a gente teve um movimento de correção para baixo, né, baseado em números do relatório da Única, que vieram um pouco menos negativos, né, com relação à safra do Centro-Sul, né, e hoje aí, então por isso o mercado acabou corrigindo para baixo, e hoje um movimento de recuperação, mas se pegar entre o dia de ontem e de hoje, praticamente o mercado pouco alterou entre, né, a abertura de ontem e o fechamento de hoje. Então a gente está nesse momento vivendo esse cenário de precificação da safra do Centro-Sul brasileiro, né? E é bom lembrar que mesmo com uma quebra de safra, né, a gente acaba tendo potencialmente aí uma antecipação da moagem, uma safra um pouco mais intensa, né? E isso daí pode, de certa forma, trazer volumes de açúcar para o mercado no curto prazo, né? E deixar o mercado mais apertado lá na frente, né? Então isso acaba reduzindo um pouco, né, o potencial de alta aí no curto prazo, né? Principalmente com os números atuais que a gente tem de safra, né? São números ainda bastante discutidos, né? Eu acho que o canavial não está muito homogêneo na maior parte das regiões, então por isso essa incerteza do mercado. Importante ressaltar, né, nesse movimento aí de resistência para novas altas de preço, a gente está olhando um clima, né, com um pouco mais de chuvas aí nessa próxima semana, o que ajuda um pouco, né, de certa forma, limitar a quebra ou até reverter um pouco da quebra que a gente deve ter aí para o Centro-Sul. Sim.
Rodrigo, queria te perguntar, né, justamente sobre essa questão, né? A gente teve no início de abril, né, quando a safra de fato teve início, uns trabalhos um pouco mais lentos, né, do que no último ano. E queria saber como é que vocês veem esses trabalhos agora, o que vocês têm de informações das usinas, se de fato, neste momento a gente já tem, né, agora chegando quase no final de maio já, né, se a gente tem trabalhos mais acelerados aí e como é que vocês veem esses números da Única, né? Justamente apontando esse cenário mesmo que você mencionou, né? Que o mercado esperava um número até um pouco menor de produção, mas ele até surpreendeu aí, né? Exato. Eu acho que essa safra, né, a tendência, né, nesse começo de moagem, a gente está caminhando com números de atraso na moagem, né, questão aí de cerca de 16%. Esse atraso ele deve ir diminuindo, né, ao longo da safra, mesmo aí que venha uma quebra, nós estamos estimando aí uma quebra na região de 6% na moagem, né, mas essa intensificação por questões de clima seco, né, eventualmente podem corrigir um pouco o atraso, né? Então isso para fins de oferta, né, e balanço do mercado, a gente acaba antecipando um pouco dessa produção eventualmente, né? Então é algo que a gente pode ter como trajetória aí nessas próximas quinzenas com os números da Única. Agora, eu acho que é dado, né, que a gente deve ter uma quebra de safra. Hoje, inclusive, né, nesse mesmo momento que a gente está falando, nós estamos divulgando nossos números de safra, tanto do Centro-Sul quanto de saldo global 21-22, num evento que nós estamos fazendo aí online, né? Então, para trazer aqui em primeira mão também para vocês, né, nosso número de safra é de 568 milhões de toneladas de cana de moagem, né, uma redução de 6,2%. Essa redução ela vem por questões climáticas, né, com menos chuvas aí ao longo da entre-safra do Centro-Sul, e deve gerar um impacto de uma redução de 2,5% no ATR também, né, com 141 quilos por tonelada. Questão de ATR total, a gente chega em 80,2 milhões de toneladas, né, uma redução de 8,5%. O nosso número de quebra na moagem, né, para cana-de-açúcar, ele ainda é um pouco conservador, né? Pelo que a gente tem visto, a gente tem regiões que reportam quebras de 12%, 13%, né? Algumas usinas e tal, mas a falta de chuvas, né? O menor volume de chuvas, ele não foi homogêneo no Centro-Sul inteiro. Então, às vezes, dentro de uma mesma região, nós temos usinas com uma produção, né? Uma estimativa de cana relativamente estável, enquanto outras apresentam uma quebra mais acentuada. Então, computando todos esses números, né, fazendo o balanço, a gente está chegando nessa redução de moagem de 6,2%. Né? Eu acho que o mercado hoje ele até já precifica eventuais quebras um pouco maiores, né? Então a gente vai ter que acompanhar bem de perto tanto os números de quinzenais da Única, quanto novas estimativas e clima, né? Para a gente poder trazer a perspectiva dessa eventual quebra. A questão é que eu acho que para a gente ter um mercado mais altista, né, voltando a retomar patamares acima de 18, essa quebra do Centro-Sul teria que vir para próximo de 10%, algo nesse patamar para efetivamente ter um impacto maior no mercado. Atualmente a gente acredita, com os números que já foram divulgados, né, que estão sendo trazidos aí para o mercado, a gente tem o mercado de certa forma já precificado, né? Eu acho que é importante olhar também que o Centro-Sul, né, os produtores já estão bem fixados nas suas safras, né, desse ano e já parcialmente o ano que vem. Então, o peso de vendas do setor comercial ele acaba sendo menor, né, das usinas aí dos produtores. Então, eventuais movimentos financeiros que eu comentei no começo de compras de fundos e tal, eles acabam podendo acentuar, né, um eventual alta do mercado de açúcar se a gente voltar a ter, né, números de quebra mais acentuados. Tá? Em termos de mix açucareiro, né, a gente tem
46,8% nesse ciclo, né? No ciclo passado a gente fechou com 46,1%, então um ciclo ainda um pouquinho mais açucareiro, acho que condiz com o alto patamar de preços que a gente vem tendo aí já há mais de um ano, né? Há quase um ano aí no mercado de açúcar, principalmente aí os preços em reais. O mix alcooleiro ficando em 53,2%. Então, a gente chega numa produção total de açúcar de 35,7 milhões de toneladas. A produção do ciclo anterior, aqui a gente fala de abril a março, né? A produção do ciclo anterior ficou em 38,5%. Então, uma quebra aí de 7% na produção de açúcar, né? Eu acho que isso, de certa forma, né? A gente acaba tendo uma compensação do que vem pela frente nos países do hemisfério norte, nós vamos tratar um pouquinho a seguir, e a produção de etanol ficando em 25,1 bilhões de litros, quase 10% de redução. E aqui que, né, a gente acaba tendo também um maior suporte, né, para o biocombustível, onde a gente está com uma tendência ainda de demanda, né, forte, e essa menor produção, né, pelo menos estimada até agora, com esse mix crescendo um pouquinho para o açúcar e a cana diminuindo. Então a gente está tendo um piso aí de etanol, né, um preço médio, a gente deve ter um preço médio de etanol para a safra do Centro-Sul mais elevado, né? Hoje a gente tem preços aí, região de Ribeirão Preto, ao redor de 3,40, né? Eventuais movimentos com intensificação de safra, a gente poderia ter esse etanol ainda vindo um pouco mais para baixo, mas o piso, né, deve ser mais elevado, e o preço médio da safra com certeza mais interessante. Olhando, né, um dos fatores que impacta também no etanol, a gasolina lá de fora, né, trazendo aqui para reais, hoje a gente está caminhando aí sem perspectiva de ajuste no preço da gasolina, né? Então isso também ajuda a manter o suporte para o etanol. Então a gente tem esses números e essa tendência aí para o etanol, né? Então esses números que eu comentei agora estão sendo divulgados hoje, né? Nossa estimativa de safra para o Centro-Sul, e a gente está divulgando também o saldo global, né? 21-22. Que nós vamos posso trazer agora? Claro, por favor, pode falar. Em seguida a gente fala um pouco sobre etanol mais específico aqui no mercado. Pode seguir com, então, esses números globais, né? Tá legal. Então, a gente está trazendo hoje também a estimativa 21-22, né? 2021, 2022 para a produção global. Lembrando que o ciclo 21-22, que a gente fala a nível global, é do período de outubro de um ano até setembro do ano seguinte. Então, é outubro 21 a setembro 22, né? Então, muda um pouquinho o número do Centro-Sul, porque a gente pega duas safras aí, né? Metade de cada safra para compor o número. Então, a gente está trazendo aí o Centro-Sul com uma produção de 35,5 milhões de toneladas, né? Nesse período, 300 mil toneladas a menos que no ano anterior. A própria Índia, né? Crescendo produção agora para 32 milhões, né? O ciclo 2021, nós estamos trazendo a estimativa de 30,7 no fechamento desse ciclo da Índia, e a nova estimativa em 32 milhões para o ciclo 21-22, que começa em outubro desse ano. Então a Índia está tendo um efeito de monções, né? Expectativa de monções positivas, né? Recuperação nessa produção, que lembrando que no ciclo 19-20 ela chegou a 27,4 milhões de toneladas, né? Com questões aí de principalmente climáticas, que atrapalharam um pouco o canavial. Então a Índia recupera esse patamar aí, né, de 32 milhões de produção. Acaba não sendo ainda maior, porque a Índia está tendo aquela migração, né, de uma parte do volume de cana para a produção de etanol. Então isso acaba equilibrando um pouquinho e trazendo essa produção para 32. Em termos de União Europeia e Reino Unido, né, também um crescimento de 1,6 milhão de toneladas para 17 milhões de toneladas no ciclo 21-22, dá um crescimento de 10%, apesar daquela geada que a gente teve, principalmente na França, né, lá no inverno europeu.
eles conseguiram replantar boa parte da área, né? E não teve tanto impacto em produtividade, né? Então a gente deve ter um ciclo um pouco melhor também, né? Tailândia, eu acho que é outro ponto de destaque bastante importante. Nesse ciclo 2021, a gente tem uma produção de 7,6 milhões de toneladas, que vem decrescendo ano a ano, né? Do 19 e 20 era 8,5, anteriormente a gente teve produções aí acima de 10 milhões, e agora para o ciclo 21-22 nós retomamos o patamar de 10 milhões na Tailândia. Né, eu acho que a gente tem aí uma questão climática também recuperando, né, que teve o canavial muito seco na Tailândia nos últimos anos, e o próprio preço aí de cana pago ao produtor também melhorando por lá. Né. Os outros países acabam tendo alterações relativamente marginais aí para compor o saldo global. Né. O Nordeste brasileiro, a gente estima a produção em 3 milhões de toneladas, estável em relação a 2021, tá? E isso tudo aí traz uma produção total global de 190,1 milhões de toneladas, versus 183 milhões no ciclo 2021. Então, é um crescimento de quase 4% na produção, enquanto a demanda, né, no ciclo anterior ficou em 186,7%, para o ciclo 21-22 a gente estima um crescimento de 0,9%, para 188,4. Então, o saldo global para o ciclo 21-22, na nossa primeira estimativa, que está sendo divulgada hoje, é 1,7 milhão de toneladas de superávit, né? Corrigindo aí os 2 últimos anos que foram de déficit. Né? Então, o ciclo 20-21, a gente está trabalhando com um déficit de 3,7 milhões de toneladas, que é o ciclo atual, né, que justifica, em parte, aí, todo esse movimento altista que a gente teve nos últimos meses para o açúcar. Né? E no ciclo 19 e 20, tinha ficado em 2,5 milhões de toneladas de déficit também. Né? Então, nós estamos, esse ciclo 21-22 deve corrigir esse cenário de déficit dos anos anteriores. Então, aqui é importante a gente voltar para aquela questão de preço, né? Que apesar da quebra do Centro-Sul, a gente ter ela acontecendo, né, reduzindo o volume de cana, de produção de açúcar. Por outro lado, nós temos países importantes como Índia e Tailândia, com uma promessa boa de produção para o novo ciclo que começa em outubro. Né? Então, a tendência aí é o mercado poder ter alguma resistência para movimentos de alta muito mais expressivos. Né? Por isso que eu comentei que a safra do Centro-Sul mantendo uma quebra, né, de até 10%, algo nesse sentido, acaba podendo, de certa forma, ainda ter um limite para movimentos de alta mais acentuados na Bolsa. Tá? Dado aí que a gente deve ter essa melhor produção nesses países do hemisfério norte. E o importante, obviamente, daqui para frente, né, a partir de junho, é acompanhar as monções lá na Ásia e ver se o regime de chuvas realmente está sendo normal, igual é a premissa aqui e a expectativa para esses números de saldo global que nós estamos trazendo. Perfeito. Bom, Rodrigo, dando aí pra gente, né, esse cenário de estimativas, então, de vocês, né, atualização para a safra 21-22 aqui no Centro-Sul do Brasil e também esses números globais na primeira estimativa, então, da StoneX. Para a gente encerrar, vamos falar um pouco em relação ao etanol, né, porque a gente teve aí, né, mesmo com esse início de safra, no mês de abril, a gente teve preços do etanol bastante expressivos nas usinas, né, agora nesse mês de maio também, e reflexos também, claro, né, diante desse cenário de safra Brasil que está dado, a gente também tem preços aí, e acompanhando também a questão da gasolina, que não pode ser deixada de lado, né, a gente tem preços aí também ao consumidor bastante expressivos, com paridade, segundo a ANP, nessa divulgada agora nesse início de semana, com base na semana passada, paridade recorde em anos aí, né? Queria que você desse pra gente aí como é que o etanol deve seguir aí a movimentação nas próximas semanas diante desse cenário que a gente vê e se a produção agora chegando mais ativamente no mercado, se a gente pode ter algumas correções. Sim. Em termos de, eu acho que um fator importante, né, que eu até comentei anteriormente, você falou, é a gasolina, né?
lá fora, precificada em dólares, a gente trazendo para reais, acaba balizando um pouco, né, e contribuindo para as movimentações de preço do etanol aqui no nosso mercado. Então, em termos de gasolina lá fora, hoje a gente tem, né, um preço equilibrado ao preço da gasolina da Petrobras aqui dentro. Então, a gente, com base aí no mercado de hoje, né, não deve ter grandes alterações. Então, isso é um ponto positivo para manter piso de preços para o etanol. O segundo ponto é a moagem, né? Conforme a gente for intensificando a safra, obviamente gera uma pressão de oferta maior, né? E um potencial de queda dos preços. Uma coisa bem importante para esse ciclo, né, é que as usinas estão entrando nesse ano muito bem capitalizadas, né? Com uma boa correção de alguns problemas financeiros, então a pressão de venda no mercado acaba sendo um pouco menor, né? Naquela necessidade menor de se fazer caixa. O outro ponto é a trajetória da demanda, né? Então a gente, apesar, né, da paridade com a gasolina já não estar tão favorável em algumas regiões, a gente continua com uma tendência de demanda forte, né? E isso daí eu acho que vem não só pela demora e às vezes do consumidor fazer a conta, né, e mudar aquele hábito de consumo, como também o valor nominal, né? Hoje eu acho que o combustível está caro, e o etanol, quer queira, quer não, nominalmente ele é mais barato, né? Você consegue pôr mais litros aí com um preço mais barato. Então isso também, né, no psicológico ajuda a influenciar um pouco na demanda. Então, com relação à perspectiva de preços, a gente acha que vai ser um período de preços médios mais interessantes para as usinas, né, mais altos ao longo da safra. Agora, a gente pode ter algumas correções para baixo ainda, dada essa intensificação da moagem, né? Em termos aí de projeções de preços, né, expectativas nos modelos que a gente roda, né, eventualmente um movimento de correção poderia até trazer esse etanol para próximo dos R$3, algo assim, mas não muito abaixo do que isso, né, como um piso de safra em um momento de intensificação. Obviamente, tudo isso depende também da gasolina lá fora, né, em Nova York, e do câmbio. Né? São fatores bem importantes que acabam balizando o preço da gasolina e o consumidor vai ficar fazendo essa conta de arbitragem. Com certeza. Bom, perfeito, Rodrigo. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Dando pra gente aí em primeira mão essas estimativas atualizadas da Stonex para a safra de cana-de-açúcar, produção de açúcar e etanol aqui no centro-sul do Brasil e a nível global. Esperamos contar com vocês aí em próximas entrevistas aqui no Notícias Agrícolas, viu? Obrigado a você, Jonathan. Obrigado a todos por nos acompanharem e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos sempre à disposição. Prazer é nosso. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça, nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar pelos nossos perfis por lá para receber as notificações aí a todo momento. Então siga o Notícias Agrícolas no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no LinkedIn. Bom, nós estamos também no YouTube, você pode seguir o nosso canal por lá e acompanhar as nossas entrevistas ao vivo, você pode interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados, para a gente ter essa interação bastante importante, viu? Então não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanha e interaja conosco através do YouTube. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouco tem mais informação para você, tem mais boletim ao vivo, tem fechamento do mercado da soja para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.